Agora, no Jornal da Manhã, Entrevista. Vamos falar do mercado imobiliário na região de Joinville, que está aquecido, está em expansão, e isso é reflexo, obviamente, muito do investimento que o setor tem em novas moradias, até com perfil de alto padrão. E a gente conversa com o Marconi Bartoli, que é empresário, diretor do Grupo Estrutura, está com a gente nesta quinta. Bom dia, Marconi, bem-vindo, tudo bem? Bom dia, tudo ótimo, prazer estar com vocês aqui. Obrigado pela sua presença aí. Como é que foram os primeiros meses, né, deste ano de 2023, Marconi? E também as projeções, claro, daqui para frente para o mercado até final do ano. Fernando, mudança de governo sempre traz um impacto, né, para a velocidade de venda, que é o que a gente chama no mercado imobiliário, porque vai esperar o que vai ter rumo de economia, quais vão ser as decisões do governo, né? Uma parte da população que não gosta do que aconteceu, outra que está otimista. Então, mas para falar bem a verdade, sim, teve poucas quedas na venda. A gente tem um impacto, né, que talvez seja o maior na construção civil, que ainda é oriundo da política monetária, né, e do Banco Central, que é a taxa de juros, né, básica, a Selic, que está em 13,75. Então, cada ponto percentual, né, de juros no mercado, tu tira várias famílias do poder aquisitivo do mercado. Mas tem muito dinheiro, né, já faz alguns anos no Brasil, que vem para o mercado imobiliário, que é aquele dinheiro que não precisa do financiamento, que são os médios e grandes investidores, né, e isso gera muito o nosso setor, a nossa economia. Então o mercado em Joinville, na região principalmente do litoral daqui, muito aquecido ainda. Mas a definição da Selic em 13,75 neste momento é favorável ao mercado, então, ao setor? Qual é a sua avaliação? O que é favorável é a curva, né, da taxa de juros, que até o final do ano que vem ela deve baixar para abaixo de 10. Isso é favorável. Então, vamos pegar um mercado comparativo, que é o mercado americano. Mercado que geralmente ele é de 2% a 5%, os juros do financiamento imobiliário. Hoje está em quase 6%. É muita diferença, né? Quando a gente fala de 6 pontos percentuais no impacto da taxa de juros, na mensalidade e na aprovação das pessoas, isso são dezenas de milhões de pessoas que podem investir mais 100, 200 ou 300 mil reais no seu poder aquisitivo, porque os juros é de longo prazo de 30 anos. Então, quanto mais baixo a taxa a Selic, que impacta diretamente no financiamento imobiliário, melhor. O Marconi, muito se fala e muito se ouve também na questão da inovação, principalmente no ramo imobiliário, né? A gente até, inclusive, conversava muito sobre isso essa semana. Como é que a tecnologia está avançando no setor imobiliário e também de construção? Inclusive, foi tema da tua palestra também, né? Isso, eu acho que a gente tem duas coisas assim, para dividir a análise do impacto da tecnologia no mercado imobiliário. Um é a construção em si, né? Ou seja, a forma com que são construídos os imóveis. Apesar da gente ter se denomina indústria da construção civil no Brasil, a gente é quase algo artesanal ainda, né? A construção no Brasil, né? A memória das pessoas é o tijolo, né? O tijolo de olaria, aquela coisa laranjada. E vamos falar dos edifícios, que é o nosso foco. É um concreto armado, ou seja, tu faz uma estrutura, uma caixa de madeira, onde vai ferro, vai concreto, faz aquele esqueleto, e daí vem os fechamentos, né? Como a gente vê de tijolo. E daí tu imagina passando na frente de uma obra, é muito pedreiro, é muita gente trabalhando manualmente. Quando a gente vai para outros países, principalmente Hemisfério Norte, Europa, China, Estados Unidos, tu vê de fato uma industrialização, né? Ou seja, acontece muita parte pré-moldada e acontecendo em indústrias e vindo para o local da construção civil e só fazendo os encaixes. Então isso dá muito mais velocidade, diminui custo, muito mais assertividade na qualidade. No Brasil, por uma questão cultural e da forma com que está estabelecido o nosso setor produtivo, né, dos materiais de construção e de tudo que precisa para uma obra, a gente ainda é muito artesanal. Então existem, sim, muitas inovações chegando no país, melhorando a construção civil, mas predomina ainda esse tipo de construção. Agora vamos falar sobre tecnologia para o usuário, né, no dia a dia, daquela família, daquele escritório, né? A gente não está falando somente de mercado da construção civil, mercado imobiliário de residência, mas também comercial. Mudou totalmente, né? Antes a gente o uso de um computador numa casa ou num escritório era um trombolho, né? Aqueles a gente chamava de Winchester, né? Aquelas torres. Hoje o poder, né, de processamento de um celular é algo absurdo. Então a gente saiu da necessidade talvez de um cômodo para ir para uma cama, para ir para uma cadeira. O dia a dia, né, das pessoas mudou. Chegada de
de pedidos, né? Imagina aí as pessoas, muita gente não faz mais compra em mercado, né? Tem os deliveries chegando nas suas casas. Então, como que vai mudando, né, no comportamento das pessoas, a tecnologia impacta nesse comportamento e como os imóveis se apresentam para isso? E do ponto de vista dos investidores, como que aquele cara que compra, investe em imóvel para renda, né, para aluguéis, impactou? Hoje não é mais um aluguel de ano inteiro ou de meses. O Airbnb ou as plataformas de locação, elas dão muito mais rendimento, né, as diárias. E substituiu muito os hotéis. Mas para isso também precisa de uma tecnologia para poder atender esse cliente, fazer a limpeza, manutenção dos apartamentos, a troca de roupa de cama. Então isso impactou bastante e é uma das linhas que o Grupo Estrutura tem trabalhado bastante, que é entender esse comportamento, o impacto da tecnologia na vida do usuário. Marconi, a gente sabe que a oferta e a demanda, né, são os fatores mais básicos que acabam afetando o mercado imobiliário. A gente já ouviu recentemente, inclusive aqui na Jovem Pan Joinville, que nós tínhamos na cidade de Joinville uma oferta de aproximadamente 1.700, 1.900, uma oferta de imóveis novos. E a pergunta que ele faz é nessa relação de oferta e demanda. E quando a gente fala de material de alto padrão, com o uso da tecnologia, em razão dessa mudança de comportamento, como o senhor citou, qual é a realidade que nós temos em Joinville hoje? De fato, mais oferta do que a demanda ou os dois estão andando juntos na mesma avenida? Nossa, eu acho que a gente tem que dividir por segmento isso. Vamos lá. Existe uma oferta, uma demanda muito forte, né? Ela chega a ser uma pressão, inclusive, que são as unidades para projetos econômicos ou sociais. A gente, de fato, não tem uma oferta que supra essa demanda, mas ela também está relacionada, né, a uma política habitacional do governo, que já foi Casa Verde e Amarela, Minha Casa Minha Vida, para isso. Então, isso tem uma demanda absurda em qualquer centro urbano, e Joinville, sendo a maior cidade do estado, talvez seja a que tenha mais. Nos imóveis de médio e alto padrão, o negócio é totalmente diferente. De fato, a gente tem uma oferta muito grande, as construtoras entenderam que ali é onde existem mais margem para elas, né? Margem de lucro na oferta do seu produto, e tem uma concorrência maior. Mas mesmo assim, a gente tem uma migração de apartamentos menores para apartamentos maiores, de casa para apartamento, chegada de novos, né, moradores em Joinville, que atrai cada vez mais por qualidade de vida e porque a gente tem uma economia pujante. Então isso sempre se regulou dessa forma, com um pouco mais de concorrência, porém maior. Agora, a gente fala aqui para uma região muito expandida, né? Região norte, com a Jovem Pan, e até pela internet a gente chega no mundo inteiro. A 30 minutos de Joinville, a gente tem talvez um dos maiores fenômenos do Brasil, que é Barra Velha, Pissarras e Penha, né? As pessoas pensam em Santa Catarina hoje e pensam em duas coisas principalmente: Beto Carreiro World, o parque, e Balneário Camboriú, com a referência dos prédios, né? Aquele skyline de prédios grandes, roda gigante. O que aconteceu, só para quem conhece, pensar há 30 anos atrás Balneário Camboriú e olhar o que está acontecendo em Barra Velha, Penha e Pissarras, sobretudo, que é a que despontou primeiro ali entre as três praias. Agora, passa na BR, você já percebe o skyline de Pissarras, né? Que é o formato dos prédios ali no horizonte. Não existia, né? Aqueles terrenos, principalmente Pissarras, estão todos já negociados em construção de frente para o mar. Agora o desenvolvimento é nas segundas e terceiras quadras com prédios. Então, ela tem uma proximidade, as três praias, muito maior de Joinville, que é um grande centro comprador desses imóveis. Curitiba e o Paraná, que de fato é o maior centro comprador. Então, em vez de passar por todo aquele gargalo, né, de Navegantes e Itajaí, que o trânsito para, e provavelmente e infelizmente é algo que a gente vai encarar ainda pelos próximos anos, as pessoas estão antecipando a sua chegada na praia de Balneário, Itapema, vindo para cá. E com uma curva de valorização, que é quando seja investidor ou você está comprando para seu próprio uso, ainda é muito maior do que os outros, porque os preços ainda não chegaram naqueles patamares de preço de Balneário Camboriú. E ali muda um pouco o quadro em relação a essa tua análise de oferta e demanda para Joinville, certo. Porque a oferta ali não é para o morador de Pissarras, de Barra Velha ou de Penha, é para Santa Catarina inteira, é para o Paraná inteiro, Paraguai, Mato Grosso do Sul. Então ali a gente tem um fenômeno de qualidade de produtos, né, de produtos imobiliários, empreendimentos sendo lançados e estando em construção. A gente acabou de entregar a maior obra hoje de frente mar lá, que é o Almare, a gente entregou a fase 1.
e temos vários outros lançamentos, mas a valorização, sim, é um dos melhores negócios, que é um viés que a gente sempre traz para o mercado imobiliário. Educação financeira é algo que não se ensina no país, né? Deveria fazer parte de programa educacional, deveria fazer parte do programa das igrejas de ensino, das famílias fortemente. E dentro da análise de educação financeira, o imóvel ele ocupa 40% não somente da importância, mas da capacidade de geração de patrimônio, renda e valorização. Ou seja, uma pessoa que hoje investe R$1.000 numa renda fixa, num CDI, que está atrelado a Selic, no final do ano, se ele botou R$1.000 todo mês, ele tem R$12.000, vamos fazer uma conta bem, não de juros compostos, no final ele vai ter mais 13%, ou seja, de 12 mil ele vai ter R$14.000, certo? Esse mesmo valor, se empregado num investimento imobiliário, vamos dizer que ele comprou um apartamento de R$200.000 e vamos dizer que ele possa pagar as mesmas parcelas de 12 mil e a negociação permite aquilo, os 12 mil que ele pagou, ele não vira R$14.000, porque o contrato que ele tem de 12 mil valorizou 15% ao ano, ou seja, ele foi para R$230.000 e ele colocou somente 12 mil, ou seja, o valor de investimento dele dobrou, foi mais de 100%, em vez de 14 na conta, agora ele tem R$30.000 bruto, né? Então, isso eu estou falando de coisas bem simples e para acompanhar o mesmo investimento, porque o que acontece muitas vezes é dobra de valor em pouco tempo, em 1 ano ou 2 anos. Muito bem. 7h33 agora, para a gente finalizar, Marconi, tem aquela aprovação da lei que permite imóveis mais altos, né? 30 andares, né? Na tua opinião, o que trouxe de impacto para o mercado imobiliário? Eu acho não, né? Vamos sair do meu achismo e vamos falar em fatos. Todos os lugares onde tiveram a outorga onerosa, que é essa lei que você está falando, Fernando, que permite construir a mais altura e, portanto, mais unidades, mais metro quadrado do que a legislação prévia permitia. Então, Joinville era uma base de 12 andares, tá? Alguns lugares eram 18. Então, de 12, você poder pular para 30 andares, respeitando o recuo, todas as regras. O que acontece? Essa diferença de 12 para 30, 18 andares a mais, calcula o valor do metro quadrado, tem uma equação lá de chegar nesse valor, que é pago para um fundo da prefeitura para fazer investimentos em infraestrutura, que é ótimo. O que acontece também e o que aconteceu em todos os lugares que a outorga onerosa teve impacto? As pessoas começam a viver, são mais pessoas que vivem naquela região. Em vez de ter mais investimento para a cidade crescer para suas marginais, você concentra mais as pessoas. As pessoas estão ali, ou seja, precisa de menos investimento público para infraestrutura e as pessoas estão mais seguras e mais próximas, geralmente onde já existe uma infraestrutura e um urbanismo e uma concentração de pessoas prévias. Vocês falavam antes aqui de trânsito, né? O grande negócio é esse, é o trânsito. Então imagina que tem um deslocamento da Zona Sul para a Zona Norte, para as pessoas trabalharem todo dia, e daqui a pouco as pessoas estão morando diretamente na Zona Norte, porque está mais próximo do trabalho e tem mais unidades sendo oferecidas. A mobilidade também mudou, né? As pessoas hoje têm um outro tipo de uso, tanto da sua ida, que pode ser compartilhada, como também pode ter horários flexíveis de mudança. Então, quando a gente fala de uma lei como essa, ela é muito mais ampla, porque ela pensa no bem-estar comum da comunidade, não somente daquele que está vivendo ali. Então, acho que é algo muito importante para a cidade, né, entender esse impacto, que não é ganância de investidor imobiliário, de incorporador, mas sim a gente está pensando no bem comum da comunidade. Marconi, parabéns pelo trabalho, sucesso ao longo de 2023 e volte sempre quando quiser aqui a Jovem Pan Joinville para a gente comentar sobre o bom momento, os desafios, perspectivas do setor imobiliário, não só aqui, mas em todo o estado e fora dele também. Obrigado, foi um prazer, estou à disposição de vocês. Obrigado, bom dia. Grande abraço.